Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre a famosa síndrome do pato, que grande maioria das pessoas do marketing acabam passando. Eu já passei por isso. Mas o que que é isso? O pato, por exemplo, ele não anda direito, não nada direito, não voa direito, ou seja, basicamente ele faz um pouco de tudo e no final não consegue fazer nada direito. E o que que isso traz dentro da analogia do marketing é que dentro do marketing digital existem diversos projetos que você consegue trabalhar, desde, por exemplo, você é um coprodutor, que é o quê? Uma pessoa que trabalha com alguém que é especialista em uma determinada área e ajuda a lançar um curso, a realizar essa venda. Ah, eu vou lançar um SaaS, que é um sistema, um microsistema para vender uma mensalidade, vou lançar um curso, vou prestar serviço, eu vou trabalhar com marketing de afiliados, ou seja, existem diversos projetos que você pode se envolver entre pessoas, projetos, venda de cursos e N coisas. E quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, eu conheço pessoas que estão envolvidas em mais de 5, 6, 7 projetos, por exemplo, você acaba não fazendo nada direito. E eu já passei por isso, né? Já teve épocas aí que eu queria lançar um curso, prestar o serviço, daqui a pouco trabalhar com afiliado, lançar um sistema novo, fechar 3, 4 parcerias diferentes, porque pareciam ser pessoas boas que seriam lançadas, por exemplo. E no final eu não fiz nada direito. As minhas coisas, elas começaram a crescer mesmo quando eu comecei a focar no meu próprio projeto, que é de prestação de serviço, que hoje ele se toca de maneira muito mais tranquila do que no início, que eu tive que demandar uma energia grande para que pudesse ter os primeiros clientes, ter o processo, por exemplo, estabelecido, ter diversos modelos para conseguir aplicar. Então, por exemplo, hoje, se eu fecho um cliente, eu já tenho muito mais noção do que vai ser entregue para ele, desde um site, uma gestão de tráfego pago, por exemplo, um direcionamento na área de vendas e o que precisa ser feito. Agora, se entra, por exemplo, uma pessoa que, Jonathan, eu quero vender, sei lá, um curso de quiropraxia. Aí eu tenho que trabalhar toda a especialidade da pessoa, o expert, conteúdo, toda a estratégia, e daqui a pouco aparece lá um pastor que quer vender o curso de Apocalipse, como eu já tive um cliente que foi nesse segmento. Mas diferente de um cliente tradicional que ele tem um objetivo final e ele te paga por aquilo, normalmente quando chega uma pessoa com uma especialidade, ela quer que você seja um coprodutor, que você trabalhe junto com ela. Ou seja, 50% e 50%, onde eu posso ter uma grande rentabilidade, só que normalmente são pessoas que estão começando. E isso acaba demandando sugar muito tempo, muita energia. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que se você está envolvido em 3, 4, 5, 6, 7 projetos, como eu já estive, é muito difícil que um dos projetos ele vai realmente crescer, né? Eu já ouvi pessoas falando, cara, eu vou lançar aqui 8 projetos diferentes e se um der certo eu foco nele. Só que o certo seria você estudar, buscar conhecimento e aplicar em um único projeto, aprender aquele conhecimento mesmo e depois replicar para os outros. Então, toma muito cuidado quando você quer expandir demais o teu leque de opções, porque chega um determinado momento que você vai ter tanta demanda, vai estar imerso em tantas coisas diferentes, que você não vai sentir que está andando para frente. Na realidade, você sente que está andando para o lado. Porque você tenta aprender uma coisa, tá, eu aprendi, eu vou aplicar em um projeto. Pô, deu certo, vou replicar em outro, depois em outro, em outro. Ou seja, o passo que você dá para o lado, você poderia ter dado 5, 6, 7 passos para frente, o único projeto, ter dado uma boa lucratividade para que, quando tiver experiência, poder contratar a equipe, delegar, por exemplo, para aí sim poder crescer em outros projetos. Hoje eu estou envolvido em basicamente 3 projetos diferentes, sendo que o YouTube é um deles, o outro é os clientes que eu já atendo, né, minha agência, por exemplo, e tem outro em parceria com um sócio, por exemplo. Só que esse projeto em parceria com um sócio, tanto eu quanto ele, a gente acabou não dando tanta ênfase, tanta energia, e é por isso que o projeto ele não cresceu como deveria. E o projeto hoje que eu dou mais energia são esses dois, que é do conteúdo aqui dentro do YouTube e da agência, que é hoje, por exemplo, que paga as contas de casa, que eu consigo gerar bons resultados. E essa questão da síndrome do pato, ela cabe perfeitamente nisso. Por quê? Eu estou desenvolvendo o hábito de gravar conteúdo todos os dias, de buscar conhecimento e aplicar dentro do YouTube, além de aplicar nos meus clientes e poder documentar isso. Então, como eu estou nesse processo de transição onde eu pretendo futuramente trabalhar somente com a questão do YouTube, criando autoridade, por exemplo, daqui a pouco lançar meu próprio curso, ter poucos clientes de agência, vai
eu ainda foco mais dentro da minha empresa, dentro da minha agência com os meus clientes, do que dentro aqui do canal ou com a produção do conteúdo. Mas vai chegar um determinado momento que, quando o YouTube, ou no caso, vamos dizer como se fosse minha empresa de cursos, ele começar a dar uma boa rentabilidade, eu vou diminuir a intensidade da agência e aumentar a intensidade nesse projeto. A partir do momento que esse projeto aqui, ele realmente trouxer um bom resultado, eu consigo, por exemplo, contratar mais pessoas para dentro da empresa e aos poucos aumentar a intensidade aqui, sem demandar tanto tempo. Porque hoje a agência depende muito de mim, entre enviar relatório, ter as análises. Eu tenho parceiros que trabalham comigo, por exemplo, mas ainda depende muito de eu falar com o cliente, fazer a proposta, apresentar, por exemplo, fazer o follow-up, conversar com os clientes, fazer algumas otimizações de campanhas. Tem parceiros que sobem criativos, que desenvolvem artes, por exemplo, mas basicamente ainda 80% do negócio ele depende de mim. Mas e isso é uma realidade que eu venho buscando mudar junto com esse canal. Eu entendo que não é um processo de curto prazo, é um processo de médio e longo prazo, mas eu já coloquei como ênfase e foco maior esses dois projetos, que é o quê? O desenvolvimento do canal do YouTube para conseguir aumentar a minha autoridade, poder daqui a pouco vender o curso, as mentorias, consultorias conforme ter experiência. E à medida do tempo que isso aqui me trouxer uma boa rentabilidade, eu diminuo um pouco o foco da agência, podendo contratar mais pessoas e, claro, conseguir aumentar a intensidade ali também. Mas com foco principal dentro desse outro projeto aqui, porque o intuito é que esse projeto de conteúdo ele também traga excelentes clientes para dentro da agência, uma coisa complementa a outra. Então, por mais que sejam projetos separados, né, um pouco diferentes, no final, a finalidade dele, lá na frente, ele vai se complementar. Essa é a visão que eu tenho para o que eu estou desenvolvendo aqui. E, em contrapartida, esse outro terceiro projeto que eu comentei, que ele é junto com um sócio parceiro, por exemplo, é algo que está indo muito tranquilo, está indo devagar, por exemplo. Não é algo que coloco tanta energia, porque não está sendo o foco principal. Tanto o meu foco quanto desse meu parceiro. Talvez, como alguns outros projetos, tem chance de acabar morrendo, mas na minha visão é um projeto que ele vai se desenvolver, só que vai demorar muito mais tempo, né? Porque novas ideias, a inteligência artificial que está sendo desenvolvida, demanda também um pouco da parte dele, mas são coisas que acontecem, e é por isso que eu comentei sobre a questão do sócio em um dos vídeos, que você tem que escolher muito bem o teu sócio. Porque se já tive momentos que eu estava em sociedade, que eu colocava uma intensidade de trabalho muito grande, eu vi que não fazia sentido, porque eu que acabava me doando demais para dentro da empresa e tinha pouco retorno com isso. Então, quando eu iniciei esse projeto, eu preferi deixar já alinhado desde o início como que ia ser o projeto, as ideias, a questão da identidade, mas já com a mente e com a clareza que os dois principais projetos envolvem principalmente eu, ou seja, que não depende a princípio de uma terceira pessoa. Se der certo esse terceiro projeto, perfeito, eu vou documentar sobre como que ele vai crescer, como que vai ser feito aqui dentro. Não é algo que ainda faz sentido eu trazer essa documentação ainda, mas conforme eu ver que as coisas vão caminhando, eu vou trazer mais vídeos relacionados a isso, tanto a inteligência artificial, SaaS, por exemplo, microaplicativos, que é um projeto mais voltado para uma área de programação. Por mais que eu não entenda nada de programação, esse meu sócio, por exemplo, ele é programador, e eu vejo que a médio e longo prazo, se eu conseguir organizar tudo que eu quero, dando certo o canal do YouTube, dando certo a agência, conseguindo delegar para mais pessoas, por exemplo, eu consigo colocar um grau de intensidade maior. Mas claro, tudo vai depender aí de como for o andar da carruagem, né? Trazendo aí um pouco de spoiler aqui nesse vídeo. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é, toma cuidado para você não se envolver em tantos projetos e não colocar por ordem de hierarquia. Então, a minha hierarquia hoje, por exemplo, está a agência, onde eu tenho alguns parceiros dentro dela que me indicam clientes, eu auxilio eles, e dentro dessa agência, claro, eu pretendo também crescer e expandir, mas delegando para mais pessoas e não aumentando a minha intensidade de trabalho. Esse é o principal objetivo com ela. Em paralelo, eu tenho essa questão do conteúdo, que eu estou crescendo dentro do canal, trazendo novidades, a documentação da agência e assim por diante. O objetivo é conseguir trabalhar minha autoridade, meu nome, para poder vender cursos, mentorias e daqui a pouco trazer bons clientes para a agência, conforme for aumentando a autoridade. E claro, poder cobrar um pouco mais caro.
E em terceiro tem esse outro projeto, mas ele está meio que em stand-by. São algumas ideias, vou conversando, quem sabe se eu perceber que existe uma oportunidade, eu aumente a intensidade, mas como eu comentei, a questão do pato ali da síndrome é que você pensa assim, ó, você tem 100% de energia. A partir do momento que eu tenho 100%, eu vou colocar, sei lá, 60% na agência, 20% no canal aqui do YouTube e 20% no outro projeto. Pô, mas a intensidade maior deveria estar na agência, tá certo? Só que no canal do YouTube ele tá com uma prioridade maior. Então, em vez de eu colocar ali 60, 20, 20, eu prefiro deixar ali uns 60, por exemplo, 40 e essa outra ideia um pouco stand-by, né? Conforme for crescendo e vendo as oportunidades, a gente vai analisando, até porque muita coisa pode acontecer. Mas o que eu tinha para dizer é isso. Toma cuidado aí com os projetos, se você tem muita coisa e está envolvido. Se inscreva no canal, dá um like e até o próximo vídeo. Valeu, valeu e fui!